esse áudio aqui ele deveria ser, ser visto aí ou ser escutado após um vídeo aí que eu gravei ontem e provavelmente eu postarei, eu colocarei aí, ah, sei, talvez na próxima semana aí, alguns dias aí, terça-feira talvez. E então ele deveria ser visto depois, porque ele praticamente ele é um, um não, é uma continuidade, porque eu fiz vídeo sobre a questão aí do aumento aí ou a mudança, o aumento ali da questão do Bolsa Família, o aumento, praticamente bem dizer. E então agora depois eu vi a entrevista aí do senhor ministro da Economia, e no qual eu já entendo que não deveria, não sei, não vejo motivos para que, e isso que me leva a esse entendimento é coisa aí até, mas eu não vejo motivo de mudança de Ministério da Fazenda para Ministério da Economia, sendo que as medidas adotadas e, 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 e as estipuladas, elas não dizem tanto, elas dizem mais respeito à própria fazenda, ao, às contas públicas do que à economia, então acho que não vejo, e isso eu falo em relação à conduta, né, do próprio Ministério da Economia, talvez seja da Fazenda, talvez seja por questões legais, né, mas no final isso aí não vai fazer diferente. Então acho que não tem sentido chamar de Ministério da Economia, sendo que as medidas adotadas elas só fazem parte da questão contábil, né? E só tem essa preocupação, né? E claro que isso aí tem uma carreta ou tem uma consequência econômica, mas na verdade, se você pensar em Ministério da Economia para resolver os problemas econômicos, e não para apresentar soluções conjunturais ali de momento e, 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 e que no final das coisas, que no final das contas elas só trabalharão para no máximo, né, que se chegar a acontecer isso, não ser nesse governo, mas para qualquer outro, em o que não deixa de ser uma grande coisa, que é um estabelecimento de um cenário ou de um campo propício ao desenvolvimento, aí sim, ao desenvolvimento e crescimento econômico. Agora, esse ministério que se propõe econômico, ele não tem um viés muito econômico. Ele é mais coisa que eu já tenho um trabalho pronto ali que eu também quero publicar. É, é mais é mais como se fosse a contadoria da República. É uma questão contábil ali, de contador, né? É o serviço que você faz hoje o Ministério da Fazenda, né? Que é o atual Ministério da Economia, nada mais que isso. Então eu vou, depois de escutar ali o, o senhor ministro da Economia, fazendo seu posicionamento, e no qual eles tentam ele, né, ele e o senhor presidente tentam minimizar os danos, né, ou os danos ou a situação, uh, e na verdade já seria, se não tivesse tanto problema, já não seria necessário essa, ou talvez não, né? Talvez ele não seria necessário aquele pronunciamento, né? Agora, eu ali, parece até é muito convincente ali o senhor ministro, na sua, na sua, nas suas explicações e nas suas tentativas ali de explicar a, a situação e o aumento e, e a questão dos do aumento, né, de que é preciso aí, não sei se vai furar o teto, porque isso é uma questão orçamentária, e aí para querer falar sobre orçamento é preciso um pouco de mais atenção, mas assim, são coisas mais especificação, mas tem coisas que são de mais macroeconômicas
e, e até para que até muito simples, né, de se entender que é, por exemplo, a questão do aumento, né, do aumento desse aumento desse aumento aí do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, que se, é, então, por exemplo, isso aí já advém disso que eu falei da questão do Ministério da Economia, ele já advém de uma falta ou do condicionamento ou do direcionamento de não se tratar de um Ministério da Economia, mas sim de um Ministério, ah, de um trabalho contábil, né? De, de despesa e de arrecadação e despesa fiscal, né? Então acho que não cabe o nome aí Ministério da Economia. E, e, e por ser esse motivo é muito convincente isso aí que o ministro fala em, em diminuir, né, ou desacelerar o reajuste. Agora, o mais importante ali que eu vejo é que, como o ministro fala, que tem sinais, tem barulho e tem sinais, né? E qual que é o sinal desse governo aí que me parece, de acordo com essa, por exemplo, o ministro menciona ali que ele fez desinvestimento para o social, e ele fala que o governo seria uma, claro que talvez eu possa estar enganado, mas é a palavra do ministro e ele não especificou e do que se trata. Eu acho que talvez ele devesse fazer aí uma explicar não sei, uma uma, uma, uma audiência pública, uma, uma coletiva, ou incumbir seus assessores a fazerem algo para explicar essa questão aí do desinvestimento para o social. Isso aí, para qualquer um que entende de administração, é o mesmo que queimar dinheiro, né? Não vejo como mérito nenhum. Se o Brasil desinvestiu, por exemplo, vamos supor que daqui a um ano você venda a Eletrobras, você venda a, a, a Petrobras, você venda qualquer Banco do Brasil, a participação que tem, que é majoritária do governo federal, você venda para de investir para o social, é a mesma coisa que queimar dinheiro, né? É, então não pode se ver mérito algum nisso. Uh, uh, que mais? Eu já acho até, na minha visão, já vejo que se desinvestir para pagar a dívida já é um problema, cara. Você pensa, o que mais pode fazer o governo, ah, além desinvestindo, além de, além de pagar a dívida? Seria, ou distribuir o dinheiro, não tem o que fazer se a direção do se o direcionamento do governo é reduzir o Estado, não sobra muito o que se fazer a não ser pagar a dívida. Então, que se pagasse de agora a entender que, que se desinvestir para pagar para distribuir é algo de algo meritório, não me parece muito, muito, muito convincente. Embora o contexto todo se pareça com isso. A outra questão é dos precatórios, né? Dos precatórios, enquanto o ministro diz que caiu como uma bomba. Bom, não é a visão do próprio ministro. Agora eu pergunto, existe todo um ministério e todo um aparato. Será que, por exemplo, quem trabalha no mercado financeiro e lê balanços, balanço das empresas privadas, que na verdade, se pensar, é que onde há o maior nível de governança corporativa, todas as empresas já têm provisionado anualmente ou algumas além de anos, né? Algumas, seja por causas judiciais, trabalhistas, previdenciárias, ou qualquer outra, ela já vem, todos os seus balanços, elas sempre mencionam provisionamento e na verdade elas já até fazem menção se acham que, é, que a causa é mais favorável a elas ou a outra parte. E já existe esse provisionamento, um contingenciado para. Ela já lança ali.
para a decisão judicial, se é a favor ou se é contrária. Então o ministro disse que acha que isso aí não faz muito sentido. Eu não tenho aqui conhecimento de como que funciona os precatórios, mas se existe uma ação judicial contra uma parte, essa parte ela tem como, a não ser que ela aceite, né? Aceita o ônus da, da ação judicial, caso contrário, ela tem que tem que fazer sua defesa, né? E acho que posso entender que seja a Advocacia Geral da União ou a Procuradoria Geral da Fazenda, vai atuar na defesa, né, com seu departamento jurídico. Então, o Ministério da Economia diz que não tem essa, essa previsibilidade. É algo que me parece, e não estou atribuindo isso à culpa do ministro, embora o ministro do Ministério esteja utilizando, isso aí deveria ser a questão de assessoramento, assessoramento do ministro, não é desculpa. O que mais? Uh, que mais é isso? Então fica isso, achar que não, e daí é o problema, né? O Brasil ele daí ele atrela, né? Essa questão ali que eu vejo ali que o ministro ele atrela a questão do pagamento embora seja as grandes empresas, seja atrela a questão do pagamento dos precatórios a possibilidade de uma hora, talvez até mesmo uma facilidade, uma acessibilidade em disputa de concessões ou, ou serviços públicos, ou obras públicas, ou qualquer coisa aí que o Estado queira se desfazer, então acho que isso aí mesmo não sei, né? Fica uma coisa meio complicada. É, Me parece que é algo de uma economia retrógrada, passada, até algo como algo de parecido com algo mais feudal, né? De concessão, algo comunista ou socialista. Atrelar uma dívida a uma eventual, uma possível, quase, na verdade, é, acho que não condiz aí com uma ideia de Estado eficiente, de um Estado justo, deve paga, né? O que mais? Isso se tratando de Estado, que por, por, por teoria deveria ser aí um exemplo, né? Um exemplo de gestão, um exemplo de administração. A outra coisa seria a questão que o ministro falou ali, que eu acho também que ele disse que o Ministério da Economia segura isso e que ele segura essa questão desse aumento desse gasto. Isso aí na verdade é só uma retórica, porque quem segura isso todos os contribuintes, os pagadores de impostos, né? E junto a isso você tem que se entender que o ministro ele não está na posição contrária a, ele aderindo ou acatando esse pedido aí do coisa, ele tá ele não tá jogando na opção na contramão, ele tá jogando a favor, do poder executivo, seja do poder legislativo. Então, para ele dizer que ele segura isso, ele teria que estar se ele fizesse o contrário, sim, ele seguraria uma posição, ele assumiria uma responsabilidade, uma bronca. Na verdade, ele está fazendo o papel de ministro, que ministro significa menor, né? Que é menor no caso que, que, que no caso o presidente ou subordinado ao presidente da República. Então ele não tá aí nenhuma, ele não tá aí segurando nada, né? Quem segura isso é o governo brasileiro, é o povo brasileiro, né? Que faz essa questão e que paga tudo isso. E a questão mais aí que me parece maior contrassenso ou maior absurdo é a questão do subsídio aos caminhoneiros. E acho que isso aí não. Daí e a questão ali do abono social, embora já seja, como eu expliquei, algo que
destoa da função da economia ou do estudo da economia, mas o subsídio aos caminhoneiros na verdade extrapola isso e as justificativas são mais infundadas. Por exemplo, são os caminhoneiros que levam tudo e aí já vai daí uma questão, da minha visão, mais até não, embora simples, mais esclarecedora. Os caminhoneiros eles têm uma tendência a entender que, não é uma crítica aos caminhoneiros, entender que eles fazem todo esse escoamento e o governo brasileiro ele ratifica isso, né? Tratando os caminhoneiros e que faz essa parte de escoamento e distribuição da, da, como se eles fizessem uma obrigação a outras pessoas, né? E eles não recebem benefícios, eles não e eles se levar em conta, então é preciso subsidiar, por exemplo, quem projeta, né? Quem projeta o caminhão, quem desenvolve para os projetos de caminhões. Se fosse levar, por exemplo, eu chamo de condicionamento, o que uma coisa condiciona a outra, né? Então seria o subsídio, o combustível está caro, está caro, tudo bem. O governo deveria trabalhar nas causas desses problemas e ele que passe aí para o porque isso é bem simples, né? Que eles repassem esse preço na hora do frete e vá para a livre concorrência, trabalhe nas margens de lucro dos caminhoneiros, como toda a economia trabalha. Porque no fim das contas é algo sentido esse que o governo, mesmo que o governo fabricasse, emitisse moeda ou dívida para dar esse subsídio aí, qual o fundamento se isso aí sai de algum lugar, vai sair da onde? Do próprio contribuinte. Então eu acho que aí acho que nesse caso o ministro da economia já peca até na questão acadêmica do estudo da economia. Vai se passar subsídio pro caminhoneiro, e esse dinheiro aí, se ele vem o que? Ele vem do ar, da atmosfera? Não, ele vem de algum lugar, e de qualquer lugar dos tributos, então não faz diferença alguma. É aumentar a bola, né? Mas o mais preocupante que eu vejo aí é a sinalização, né? É a sinalização que o governo está disposto, e não tem outro motivo a não ser para manter sua própria condição de afrouxar, né? Afrouxar o sistema para qualquer reivindicação, né? Se os caminhoneiros querem parar, eles que parem e assumem as consequências. Agora, claro, isso aí fica ruim para o governo, e ficando ruim para o governo, isso aí diminui o eleitorado, né? Agora, o que existe, né? Existe o correto, existe o certo, e existe as necessidades, por exemplo, as necessidades do próprio governo, né? Ah, então vejo que isso dá essa. E não é uma crítica aos caminhoneiros, de hipótese alguma, eles têm aí às vezes seus problemas, mas daí eu entro no questão que isso aí é uma questão que é um problema que todos têm seus problemas. E agora os caminhoneiros, porque eles fazem a distribuição, eles escoam os produtos, eles também recebem benefícios desses esforços produtos. Se eles não fizerem esses escoamentos, ou não, na verdade não cumprem o seu dever da sua que é mais uma atividade, como é daqueles que projetam os caminhões, como é daqueles que fabricam os caminhões, que são engenheiros, como é a mesma questão daqueles que produzem a, 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 as mercadorias que eles transportam. Então não há justificativo para se beneficiar uma, um setor da economia. E se todos resolverem parar, né, os produtores, os, os, todos, né, todos os setores econômicos, todo o setor primário. Se o setor primário resolve parar, se o setor secundário resolve parar,
não teria nem caminhões para os caminhoneiros dirigirem. Então é uma coisa meio que é uma coisa que então não há, não se vê sentido para isso. E a questão do subsídio daí entra na efeito cascata, né? Passa o subsídio dos caminhoneiros, vai ter que ser tirado de outro lugar. E de quem quer ser tirado? Dos próprios contribuintes, né? Então não vejo sentido. É só isso que eu acho que eu gostaria de falar, né? E de deixar um pouquinho mais claro que, que tem o que se vê e o que não se vê, né? Já dizia Bastiat. E aí, para concluir, acho que tem uma certa relevância para entender aí não sei se tem relevância, mas é uma coisa que fica até meia esquisita, é o ministro desdenhando dos seus subordinados ou dos funcionários públicos que deixaram o ministério, não sei, então, ou deixaram ou foram demitidos e, que seja por desacordo. Então o ministro dizendo que eles não fazem falta. Então que vai se pensar se eles não fazem falta? O que eles estavam fazendo lá? Uh, uh, por que não é extinto, não são extintos esses cargos? E os senhores, eu não sei quem foram eles, que como os ministros dizem, eles nem sabem quem eram aqueles que estavam na lista lá, mas se não fazem falta para quem não fazem falta pessoalmente para o ministro, mas não é função de ninguém lá estar lá para estar agradando o senhor ministro. Ah, eles estão lá porque teoricamente eles cumprem o papel, caso contrário o Estado aí enquanto enquanto comprador de serviço, demandador de serviço tá ok lá, tá fazendo benfeitoria, fazendo caridade para esses não sei se são funcionários, se são contratados, se são concursados, faz diferença. O ministro diz que não, porque o ministro não conhece, não faz faltas, mas se eles estão lá, eles têm algum cargo, algum cargo, e não é função do ministro da República do Brasil entender ou pensar que eles estão lá para fazer falta para o ministro, pessoalmente, porque o ministro conhece ou não. Então não faz sentido o ministro. É brincadeira. Não, na verdade, isso aí diz como que é conduzir, demonstra uma certa condução. Qual o fundamento do ministro se preocupar em dar 400, 300 reais, 100 reais a mais para uma pessoa que está lá no fim do Nordeste, ou lá no Iapoque, ou lá no Chuí? O ministro nem conhece esse cidadão. Agora, fazer desdenho ou achar que é uma que diz alguma coisa, algum sinal, só faz o sinal particularmente a ele, isso, sobre ele, né? O desdenho sobre as pessoas que tomaram por decisão sair do ministério em desacordo, saíram. Agora, o problema é o seguinte: se não fazem falta, não deveriam estar lá. E não deveriam nem ser repostos seus lugares, porque isso onera a população. Se os serviços que esses cidadãos fazem ou faziam e outros farão, não 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 é indiferente ao funcionamento da máquina pública ou do próprio Ministério da Economia, não tem que eles estarem lá. É uma coisa preocupante.